Foi. Glória a Deus. Obrigado, irmãos de louvor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Com muito prazer, muita alegria, que eu já convido as crianças aqui presentes a irem para suas classes, onde também estarão aprendendo da palavra do Senhor. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, também os amigos que estão nos visitando. Sintam-se em casa, na casa do Senhor. É uma alegria ver cada um de vocês aqui, tanto os irmãos como também aqueles que nos visitam. Vamos fazer mais uma oração. Curve sua cabeça, concentre-se com o Altíssimo nesse momento. Agradeça a Ele pelo dia de vida que Ele te concedeu e também a oportunidade que você tem de falar com Ele. Pai amado e Pai querido, agradecemos, Senhor, muitíssimo por este momento de culto, por este culto até aqui, Pai, por havermos sentido a Tua presença, que confirma, Pai, aquilo que o Senhor nos prometeu, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que estaria conosco, Senhor, nos momentos fáceis, mas também, Senhor, nos momentos difíceis. Só o Senhor sabe como cada um aqui chegou, Pai. Só o Senhor sabe as alegrias e também as lutas que cada um tem enfrentado. E sendo o Senhor que conhece, Tu também és o Deus que resolve. Tu és o Deus que tem uma solução, que tem um escape, que tem uma saída, que tem uma porta para cada uma, Pai, das dificuldades que nós encontrarmos. Por isso, muito obrigado, Senhor, por termos chegado até este lugar. Obrigado por termos Te louvado, Senhor, por podermos falar contigo. E agora, por podermos ouvir, Pai, o Senhor falando conosco, também por meio da Tua palavra. Que nada venha nos atrapalhar, Senhor. Que nada seja empecilho para ouvirmos a Tua voz, falando ao nosso coração. Pois foi para isso que nós viemos, Pai. E aqui estamos agradecendo. Mais uma vez e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Glória. Amados, o culto que nós estamos realizando hoje, aliás, qualquer culto como esse que nós estamos realizando na noite desse domingo, ele é composto por várias partes. Nós temos, por exemplo, a abertura do culto, que normalmente é feita por um diácono. Depois nós temos o momento de louvores, de cantarmos ao Senhor. Temos o ofertório. Depois nós temos o momento de palavra, na qual nós abrimos a Bíblia e meditamos na palavra de Deus. E ligado à pregação da palavra, nós temos também o momento de apelo, que é o momento no qual nós convidamos cada um dos ouvintes a tomar uma decisão que agrada ao Senhor. E esse momento, o apelo, eu diria que é o momento decisivo do culto. É o momento no qual nós vamos decidir que decisões nós vamos tomar ou não em relação ao que foi pregado, em relação ao que foi dito. Se nós vamos tomar uma decisão de aceitar ou não aquilo que foi proposto na palavra de Deus. E esse momento tão decisivo que é o apelo, também é um dos momentos que eu mais gosto de fazer. Porém, imagine que em um culto como hoje, eu não terminasse fazendo o apelo, mas eu convidasse você para fazer o apelo. A palavra foi pregada e agora eu quero convidar você para fazer o apelo para a igreja. Como você faria? O que você diria para a igreja? Ou será que você não diria nada? Como seria o seu apelo? Agora imagine uma segunda possibilidade. E se ao invés de convidar você,
eu convidasse o próprio Senhor Jesus Cristo para fazer o convite no final do culto? Como seria o convite do Senhor Jesus? Como ele convidaria? A que ele convidaria? Já imaginou o próprio Jesus fazendo um convite para todos nós essa noite? Pois, irmãos e amigos, é exatamente isso que vai acontecer. Jesus Cristo hoje vai fazer o apelo. Na verdade, ele não vai fazer apenas o apelo, ele vai fazer a mensagem inteira. Isso porque o versículo no qual nós iremos meditar hoje é um convite de Jesus para cada um de nós. Esse convite se encontra, eu já peço que você abra lá, se você trouxe sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Será que os convites de Jesus são parecidos com os convites que são feitos nos dias de hoje? Ou será que os convites de Cristo são diferentes de muitos convites que nós ouvimos nos nossos dias? É o que nós vamos descobrir hoje. Abra o seu coração, deixe Jesus, a palavra de Deus, falar com você nessa noite. Mateus capítulo 16, verso de número 24. Mateus capítulo 16, obrigado, Jacaré. Verso de número 24, eu vou ler o que diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, queremos mais uma vez entrar em Tua presença, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, pensamos ou falamos, que não tem Te agradado. Ao mesmo tempo agradecendo, Senhor, por esta oportunidade de podermos ler a Tua palavra, Senhor, nela meditar e dela aprender. Pai, que não haja dureza em nosso coração, que não haja, Senhor, rebeldia, mas sim, Pai, quebrantamento. Que nessa noite nós possamos ter a disposição, Senhor, de Te ouvir e principalmente de Te obedecer, Pai. Porque eu sei que o Senhor ama cada uma destas pessoas que aqui estão, também aquelas que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, porque não puderam estar aqui presencialmente, Pai. Então demonstra o Teu amor por cada um de nós. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e a colocá-la em prática nas nossas vidas, que nós não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas que saiamos tocados e decididos a fazer tudo aquilo que é da Tua vontade nas nossas vidas, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o verso que nós lemos, Mateus 16 e 24, ele vem logo após uma repreensão de Jesus. Jesus faz uma repreensão a Pedro no verso anterior, no verso 23, porque Pedro quer convencer Jesus a não ir à cruz. E a cruz era o propósito de Cristo, porque Ele veio para isso. Jesus veio para morrer em nosso lugar, para se sacrificar no meu lugar e no teu lugar, a fim de pagar o preço pelos nossos pecados. Então, após repreender Pedro por tentar convencê-lo a não ir à cruz, Jesus começa
o verso 24, dizendo: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim. A quem é que Jesus fala? Aqui em Mateus 16 e 24. Mateus diz que ele está falando aos seus discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos. Jesus vai falar claramente aos seus discípulos aqui. Porém, no mesmo versículo ele vai dizer: se alguém quer vir após mim. Então Jesus, por um lado, vai falar para quem já é seguidor dele. Mas por outro lado, ele também quer falar com aquele que ainda não é. Aquele que quer, aquele que tem desejo, aquele que tem vontade, mas ainda não tomou uma decisão. Tem pensado sobre isso, tem questionado se começa ou não a seguir ao Senhor, mas ainda não deu um passo definitivo em relação a isso. Jesus quer falar então aqui com quem já é seguidor dele, mas ele também quer falar com quem ainda não é, com quem apenas quis, mas ainda não tomou uma decisão. E o que é que Jesus tem a dizer para essa pessoa que deseja seguir a Ele, que quer seguir a Ele, mas ainda não fez isso? Jesus vai nos ensinar aqui 3 passos para quem tem o desejo de se tornar seu seguidor. 3 passos. Os pontos de Jesus aqui são claríssimos. Só na leitura a gente já consegue entender o que nós precisamos fazer para seguir a Jesus. Vamos ver então quais são os 3 passos, segundo Cristo, para quem quer seguir a Ele. E eu já pergunto: quem aqui tem desejo verdadeiro e genuíno de seguir o Mestre, de seguir o Senhor, de seguir o Salvador? Glória a Deus. Então, Jesus quer falar comigo, Jesus quer falar contigo agora. Presta atenção. Jesus, qual é o primeiro passo para quem quer te seguir? Palavras de Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, esse alguém só vai conseguir se ele der o primeiro passo. E qual é o primeiro passo para quem quer conseguir seguir Jesus? A si mesmo se negue. Em outras palavras, primeiro passo para quem quer seguir a Jesus é negar a si mesmo. Negar-se a si próprio. Eu achei interessante porque Jesus poderia ter dito: se alguém quer vir após mim, então venha. Não poderia? Talvez seria o que eu teria dito: se alguém quer seguir a Jesus, venha. Talvez seria o que você diria. Mas Jesus não quer decisões erradas. Jesus quer decisões sinceras. Jesus quer decisões que vão permanecer. Por isso ele diz que o primeiro passo para quem quer seguir a Ele de verdade é negar a si mesmo, é negar a si próprio. E quando se fala da própria pessoa, muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre nós. Muitas vezes nós achamos ou temos a tendência de achar que nós somos pessoas boazinhas. Na verdade, para sermos anjos, só falta as asas. Nós somos bons. Nós não somos tão errados assim. Eu não sou tão ruim assim, como as pessoas acham, como as pessoas dizem.
Certa vez Jesus contou uma parábola sobre um fariseu que subiu ao templo com o propósito de orar. E esse fariseu agradecia a Deus, porque ele não era como os demais homens. Ele não roubava, ele não matava, ele não mentia. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos achar isso de nós mesmos. Ah, porque eu não faço o que fulano faz, eu não sou tão ruim como ele. Porque eu não faço o que a ciclana faz, eu não sou tão má quanto ela. Essa é a ideia que às vezes nós temos, que nós somos bons. Mas a verdade, segundo Jesus, é que de bonzinhos nós não temos nada. Nós somos pessoas que cometemos coisas que não agradam a Deus. Nós somos pessoas que falam o que não devem. Nós somos pessoas que pensam o que não deveriam pensar. Nós somos pessoas que fazem o que não deveríamos fazer. Nós somos pessoas más, que temos desejos maus, pensamentos maus, atos maus. Essa é a verdade sobre nós. E eu tenho certeza que nós não precisamos nos esforçar muito para lembrar de algumas coisas que na semana passada nós fizemos que não agradaram a Deus. É justamente por isso que Jesus disse que quem quiser seguir a Ele precisa tomar uma decisão. Precisa tomar a decisão de dizer não para si mesmo, de dizer não para as suas próprias vontades, para os seus próprios planos, para os seus próprios desejos. E o que é interessante é que aqui mesmo em Mateus nós vamos encontrar um exemplo positivo disso e também um exemplo negativo disso. O exemplo positivo é o nosso Senhor Jesus, na oração que Ele fez, no capítulo 26, verso de número 39. Jesus nos ensina a negar a nós mesmos, mas se Ele fez isso? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 26 e 39. Antes de ir à cruz, o verso diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Percebeu qual foi a palavra que Jesus colocou antes da vontade dele? E qual foi a palavra que Jesus colocou antes da vontade do seu Pai? Antes da sua própria vontade, Jesus colocou a palavrinha não. Todavia, não seja como eu quero. E antes da vontade do seu Pai, Ele colocou a palavrinha contrária: sim. E sim como tu queres. É isso que significa negar a si mesmo. E olha que nem pecado Jesus tinha. Mas como ser humano, ele poderia ter uma vontade que não era do agrado do seu Pai. Então, sabendo disso, ele diz: Meu Pai, se for possível, me dá o que eu quero. Não é errado pedirmos a Deus algo. Contudo, não a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus diz para negarmos a nós mesmos, e Ele dá o exemplo no momento mais difícil da sua vida. Ele diz: não
eu quero, e sim o que tu queres para a minha vida. É isso que significa negar a si mesmo. É dizer, Senhor, não o que eu planejo, não o que eu desejo, não o que eu quero, os meus planos de vida, Senhor, não. Inclusive, tem crente que faz um negócio estranho. Tem crente que, por exemplo, no dia do aniversário diz: eu desejo que todos os teus planos se realizem. Não deseja isso para ninguém, muito menos para quem você amar. Nunca diga para alguém que todos os teus planos se realizem. Não queira uma desgraça dessa para o outro. Sabe o que nós temos que desejar? Eu desejo que todos os planos de Deus se realizem na tua vida. Sabe por quê? Porque os nossos planos muitas vezes são contrários aos planos de Deus. Muitas vezes as nossas vontades são opostas à vontade do Senhor para nós. E quer um exemplo disso? Eu falei de um exemplo positivo do próprio Cristo negando a si mesmo. Agora olha um exemplo negativo de quem falhou. Esse alguém se chama Pedro. E a falha de Pedro se encontra também no capítulo 26, porém nos versos 69 a 75. Pedro nega quem? A si mesmo? Não, Pedro nega Jesus. Jesus negou a si mesmo. Olha quem Pedro vai negar. Mateus 26 e 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: talvez você tenha feito isso. Você tem negado Jesus diante de todos. Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E sabe o que ele fez? E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente eu vou insistir nesse ponto, és também o deles, porque o teu modo de falar o denuncia, o teu sotaque é igual ao dele. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que eu aprendo desses 2 exemplos? Do exemplo de Cristo e do exemplo de Pedro? Se eu não negar a mim mesmo, eu vou negar a Jesus. Ou eu nego a mim mesmo, ou eu nego o Senhor Jesus Cristo. As nossas opções são essas: ou negamos a nossa vontade, ou negamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso mostra, amados, que só existe uma pessoa que é capaz de nos afastar de Jesus. Sabe que pessoa é essa? Só existe uma pessoa capaz de te afastar de Jesus. Essa pessoa é você mesmo. Só existe uma pessoa capaz
de nos afastar da vontade de Deus. E essa pessoa somos nós mesmos. O problema é que muitas vezes nós terceirizamos a nossa culpa. Nós vivemos tentando colocar a nossa culpa em alguém. Nós dizemos que nós não seguimos a Deus por causa do diabo. Nós dizemos que nós não conseguimos seguir a Jesus por causa das más companhias com as quais eu ando. Mas perceba que Jesus aqui não está dizendo: se alguém quiser seguir a Ele, negue o diabo. Jesus não está dizendo: se alguém quer seguir a mim, negue as más companhias. Jesus diz: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, porque o maior inimigo do homem não é o diabo, não são as companhias. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Só quem pode nos separar de Deus somos nós mesmos. É a nossa vontade, é a nossa rebeldia, são os nossos prazeres, são os nossos pecados. O diabo não pode nos obrigar, as pessoas não podem nos obrigar, somos nós que decidimos se seguimos a Jesus ou não. É claro que a Bíblia vai falar muito sobre a influência do diabo. Ele existe, ele nos tenta. É claro que a Bíblia vai falar muito sobre as companhias. Jovens que dizem: não, mas as companhias não me influenciam. Mentira! Sabe qual foi o homem mais sábio que já existiu depois de Cristo? O nome dele era Salomão. O homem a quem Deus deu sabedoria. As pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Pois a Bíblia narra o fim da vida de Salomão, dizendo que as suas mulheres perverteram o seu coração diante do Senhor. Ele foi levado pelas mulheres a se afastar de Deus. Mas no final das contas, quem decidiu foi ele mesmo. Quem decide somos nós mesmos. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, se nós quisermos seguir a Jesus de verdade, valendo mesmo, nós temos que pegar as nossas vontades, os nossos planos, os nossos projetos, ir até a lata do lixo e jogar tudo dentro. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, nós não poderemos seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Pois esse é o primeiro passo. Negue-se a si mesmo. Diga não para si mesmo. Segundo passo que Jesus nos ensina aqui, para quem quer seguir a Ele, não é mais fácil que o primeiro. Mateus 16 e 24. Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo, igreja? Qual é o segundo passo, igreja? Tome a sua cruz. Eita Jesus! Assim como muitas vezes nós temos ideias erradas sobre nós mesmos, que nós somos bons, que Deus desceu do céu para fazer a nossa vontade, e ao contrário, nós também podemos ter uma ideia errada sobre a nossa cruz. E qual é a ideia que muitos têm sobre a sua cruz?
Às vezes algumas pessoas dizem: a minha cruz está muito pesada. Para algumas pessoas a sua cruz é um problema que ela tem que enfrentar. É uma dificuldade do dia a dia. Por exemplo, algumas pessoas pensam que a cruz delas é o marido descrente. Minha cruz é o meu marido. Ou a minha esposa reclamona. Pastor, eu tenho uma cruz em casa. Queria que você conhecesse a minha esposa. Outros vão dizer que é um filho rebelde, desobediente. Esse menino é uma cruz. Ou então uma doença que não é curada. Como a minha cruz está pesada, Jesus. E é verdade que seguir a Cristo muitas vezes envolve enfrentar problemas. Envolve ser perseverante em meio às dificuldades. Quem aqui não tem problema para enfrentar? Todos nós temos, dentro de casa, fora de casa. Porém, a cruz da qual Jesus fala aqui é outra. Cruz aqui não é problema. A cruz da qual Jesus fala aqui, na época de Cristo, a cruz era um meio de morte. Sabe o que significa tomar a sua cruz? Significa começar uma jornada na direção da morte. Significa começar a estar disposto até a morrer por causa de Jesus. Se alguém quer ir após Cristo, primeiro, a si mesmo se negue. Segundo, tome a sua cruz. Ou seja, a partir de hoje, você tem que estar disposto a morrer por causa do nome de Jesus. É fato que nem todos morrem por causa de Cristo. Mas se for preciso, eu tenho que estar disposto a morrer. Se chegasse alguém aqui agora, com uma metralhadora, ameaçando, ou você nega Jesus ou você morre, todos nós diríamos: pode começar a atirar, porque eu já tomei a minha cruz. Talvez não fosse isso que acontecesse. Sendo bem honesto, a gente vê vídeos dos muçulmanos matando cristãos, Estado Islâmico cortando a cabeça de cristãos. Não sei quantos já viram vídeos assim. Mas você quase vê um sorriso no rosto do cristão que vai morrer. É ou não é verdade? Você vê as famílias dos cristãos mortos indo na televisão, como eu vi, e dizendo que sentem orgulho do seu parente que morreu por causa de Jesus. Mas aqui no Brasil, se a gente pregar que para seguir a Jesus tem que morrer, tem crente se benzendo e dizendo: Deus me livre. Como é que Deus vai te livrar de algo que Ele diz que para você seguir a Ele, você tem que estar disposto a sofrer? Pastor, por que aqui no Brasil é assim? Por que nos Estados Unidos também é assim? Ninguém quer pensar em morrer por causa de Jesus. Se benze, Deus me livre, Deus me guarde. Por quê? Eu creio que boa parte da culpa é nossa, é dos pastores, que estão pregando o evangelho errado para as pessoas. Não estão pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho de negar a si mesmo. Estão pregando aí só o evangelho da prosperidade. Venha a Jesus e fique rico. Aí Jesus dizia: venha após mim e fique morto.
Jesus pode transformar materialmente? Pode. Mas isso não nega o fato que todos nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida por amor a Jesus. Sabe por que muitas vezes nós começamos a seguir a Cristo e desistimos? Porque nós ainda não tomamos a nossa cruz. Mas essa noite Jesus está te convidando. Tome a sua cruz. Decida entregar a sua vida a mim. Decida que, se for preciso morrer por mim, você está disposto a morrer. Esse é o segundo passo que nós precisamos dar se quisermos seguir a Jesus de verdade. Aí Jesus termina dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Terceiro passo para quem tem desejo de seguir a Jesus é: siga. E eu gosto desse terceiro passo, porque ele expressa uma decisão prática, verdadeira, de seguir ao Senhor. Jesus começou falando de desejo. Se alguém quer, e desejo é importante. Desejo é o início. Porém, vocês conhecem a frase que diz: de boas intenções o inferno está cheio. O inferno vai estar cheio de pessoas que queriam seguir a Jesus. O inferno vai estar cheio de pessoas que tiveram vontade de seguir a Jesus, que tiveram desejo de seguir a Jesus. E o que foi que faltou para elas? Faltou uma decisão, faltou começar a seguir de fato, de verdade. Então, o primeiro convite que eu queria fazer essa noite é para você que tinha um desejo, mas ainda não tinha começado a seguir a Jesus. Comece a seguir hoje. Talvez já há algum tempo você tenha pensado sobre isso. Talvez já há algum tempo você tenha ansiado. Jesus tem chamado você. Você tem desejo, você tem vontade, mas ainda não deu o primeiro passo. Jesus está dizendo: siga-me. Ah, pastor, mas é difícil. É verdade. Mas a palavra seguir no grego, no original, dá a ideia de andar lado a lado com alguém. Ei, quando você começa a seguir a Jesus, você não está sozinho. Ele está com você. E Ele nem está dizendo para você ir na frente, não. Ele está dizendo para você ir atrás, indo ao que Ele ensinar, ao que Ele guiar você a fazer. Quantos essa noite decidem começar a seguir a Jesus? Enquanto você pensa, eu queria perguntar: quem aqui já começou a seguir a Jesus no passado? Levanta a mão. Não quem apenas queria, mas quem já começou, quem já tomou a decisão. Pois é com vocês que eu quero fazer, para vocês eu quero fazer o segundo convite. Glória a Deus. Vocês são a segunda pessoa com quem Jesus está falando aqui. Sabe por quê? Porque seguir está no imperativo presente. E sabe o que significa? Seguir a Jesus não é um ponto. Seguir a Jesus é uma continuidade. Então escuta isso. Seguir a Jesus não significa começar a segui-lo e parar.
Seguir a Jesus significa continuar seguindo a Ele, não importa o que aconteça. Não importa quem desista, não importa quem não queira, não importa as dificuldades, não importam os levantes, não importam as provações. Jesus não está te chamando para começar a seguir a Ele e parar. Jesus está te chamando para continuar seguindo a Ele até o fim. É como Ele nos diz aqui, e é ilustrado em um hino do nosso cantor cristão, que é o de número 295, eu creio que vocês conhecem a letra. Ele diz: se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar, irei. Mas poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar, irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Esse hino termina falando sobre a glória prometida. E Jesus tem muita glória para dar para os seus seguidores. Jesus tem muita glória, ele fala sobre isso aqui na continuação do verso 24. Nós vamos parar por aqui. Mas só para ler, olha a glória que ele promete. No verso 25 ele diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus tem muita glória para repartir com quem confia nele. Porém, antes da glória, vem o sofrimento. Antes da cruz, antes da coroa, vem a cruz. Antes da ressurreição, vem a morte. Quantos aqui estão dispostos a seguir a Jesus na noite de hoje? Curve sua cabeça. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo seu amor, que é honesto para conosco, que é verdadeiro, não como o amor do mundo falso, passageiro, mas o amor de Jesus é verdadeiro. Aí mesmo onde você está agora, curve sua cabeça, agradeça a Ele a oportunidade que Ele te dá de conhecer, mas não apenas isso. Deixe que o seu desejo hoje de seguir a Jesus se transforme em realidade. Você que há tanto tempo queria, pensava, refletia sobre a possibilidade de seguir a Jesus, chegou o momento de transformar o desejo em realidade.
enquanto estamos adorando ao Senhor. Se você quer seguir a Jesus, começar a seguir a Jesus a partir de hoje, eu quero convidar você a negar a si mesmo, a negar o seu medo, a sua vergonha, o seu orgulho, e dizer sim para Jesus, aqui no altar. Se tem alguém querendo receber Jesus como Senhor e Salvador, quero convidar você a vir ao altar enquanto estamos adorando ao Senhor. E eu queria também falar com os meus irmãos que já estão seguindo a Jesus há algum tempo. Como é que está a tua força? Como é que está a tua fé? Talvez ela tenha se abalado por conta dos problemas, por conta das dificuldades, por conta das decepções. Talvez você até pensou, você até cogitou a possibilidade de parar de seguir a Jesus. Mas hoje, glória a Deus, hoje Ele está aqui, falando com você, dizendo: ei, eu não te chamei para parar, eu te chamei para me seguir até o fim. Portanto, se nessa noite você quer renovar a sua decisão tomada há algum tempo atrás, de continuar seguindo a Jesus, também quero convidar você a vir ao altar. E no final, nós iremos fazer uma oração por todos